Olá, amados alunos. Vamos seguir com as nossas aulas, agora com a aula de número 2. Ela tratará do texto da Magda Ricci, chamado Cabanagem, Cidadania e Identidade Revolucionária. O problema do patriotismo na Amazônia entre 1835 e 1840. É um artigo que foi publicado e que nós resolvemos inserir na nossa disciplina para falar um pouco mais sobre esse importante movimento que ocorreu aqui no norte, a cabanagem. E falando sobre a cabanagem, a autora, o primeiro aspecto que ela salienta no artigo é que a cabanagem ela não deve ser entendida, embora tenha sido assim entendida por alguns autores, né? Ela não deve ser entendida como um movimento regional, restrito à região. Segundo a autora, a cabanagem ela alcançou inclusive territórios que não faziam parte do Império Brasileiro. Então, ela foi um movimento que fez circular ideias e até mesmo lideranças a nível nacional e internacional. Então a autora ela aponta a cabanagem como um movimento internacional, sobretudo por força do tráfico de ideias e de pessoas. E o segundo ponto de destaque no artigo é que a autora fala de uma identidade que se formou na região do Grão-Pará, e muitos personagens políticos, mas também aqueles que participaram desse movimento, forjaram essa identidade se contrapondo ao domínio lusitano, ao domínio colonial, principalmente ao mandonismo branco e português. Forjaram a identidade a partir desse contraponto, mas também na luta por direitos e liberdades. Inclusive, quando circula o termo patriota no interior do movimento cabano, esse termo não é no sentido de sentimento ao Império Brasileiro, um sentimento de pertencimento a uma nação, não. É um termo que foi criado para designar uma identidade que emergia no contraponto disso que acabamos de ressaltar. Então, esse é um outro aspecto que a autora ela coloca em relevo no seu artigo. E claro, ela fala também que a cabanagem, embora tenha sido um movimento, tem muitas histórias. Inclusive tem, nesse sentido, ela identifica alguns autores que se debruçaram sobre o movimento cabano. Ela cita, por exemplo, o Domingos Antônio Raiol, o Barão de Guajará, que tratou
de buscar entender esse movimento cabano, vamos já tratar disso. Também identificou nas comemorações do centenário da cabanagem, ali autores entre 1920 e 30, mas principalmente com as comemorações do centenário do movimento cabano, autores que trataram de olhar para a cabanagem também, dando uma visão totalmente contrária da visão de Domingos Antônio Raiol. Já vamos também informar que visão era essa, né? A autora também identifica Caio Prado Júnior e uma nova perspectiva que ele traz para analisar a cabanagem, né? E nessas muitas histórias sobre a cabanagem, ela se situa também e aponta o que poderia, né, ser investigado em termos de avançar sobre o entendimento desse movimento, né? Então, veja só, quando ela fala de Domingos Antônio Raiol, a Magda Risse, ela diz o seguinte: olha, a perspectiva do Domingos Antônio Raiol era olhar para o movimento e percebê-lo como um motim político. Para ele, os cabanos eram sanguinários, violentos, não é? Era a ralé ali, uma turba, né, que acabou se rebelando muito por força de um incentivo dos grupos de elite local, nesse momento de 35 a 40. E destruíram fazendas, coisa do tipo. Já no centenário da cabanagem, nas comemorações, essa visão de motim político foi substituída pelos cabanos enquanto heróis, aqueles que lutavam pela liberdade, né, nacional, ou seja, de sanguinários, malvados, se tornaram heróis nacionais, né? Mas aí já era uma tentativa de construir, né, alegorias, símbolos e significados para uma identidade nacional promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Então é uma outra visão sobre os cabanos. O Caio Prado Júnior, ele traz uma perspectiva de luta de classes, quer dizer, vai dizer que são setores populares revolucionários, né, que tomaram o poder de uma província com armas, mas que por falta de um programa, de objetivos específicos os orientassem, o movimento então teve ali um limite e foi finalizado, teve seu término quando veio a repressão comandada pelo general Soares d'Andréa. Então, a autora destaca, né, isso, mas também mais dois autores, o Décio Freitas e o Vicente Salles. E aqui ela diz o seguinte: olha, esses autores, ao olharem para a Amazônia brasileira, eles buscaram perceber as ideias que circulavam nessa Amazônia brasileira, desde o liberalismo, do escravismo, mas também do próprio socialismo. E aí que a autora entra, que se situa. Dentre essas muitas histórias da cabanagem, ela vai dizer que a história dela é justamente a história que ela busca construir, é essa da circulação de ideias de pessoas numa perspectiva internacional do movimento cabano, né? Então, esse é um ponto. Tem um livro que eu vou disponibilizar para vocês, do professor Luiz Balcar Sá Peixoto Pinheiro, Visões da Cabanagem, publicado pela Valer, e eu posso disponibilizar para vocês. Ali o professor Luiz Balcar Sá Peixoto Pinheiro discute de forma profunda acerca da historiografia da cabanagem, as visões da cabanagem, tá? Então fica aqui essa indicação. E claro, seguindo aqui o texto da Magda Risse, ela tenta jogar luzes nas lideranças cabanas, sobretudo nos 3 governos cabanos, e a partir desses governos
demonstra como a cabanagem ela teve conflitos internos, e esses conflitos internos acabaram contribuindo para que essa cabanagem ela então encontrasse uma série de problemas e não conseguisse, digamos assim, caminhar no consenso rumo a um caminho específico, né? Pelo contrário, cabano passou a matar cabano, né? Setores populares não se identificavam mais com seus líderes, porque os líderes tinham certos objetivos que não correspondiam, por exemplo, com os objetivos dos indígenas, dos mestiços, dos escravos, dos quilombolas, enfim, né? Então aí ela vai demonstrando como há essas contradições e como essas contradições foram fatal para o movimento, né? No primeiro momento ela destaca Malcher, e o Malcher ele tinha uma certa aceitação pela massa cabana, mas Malcher era um fazendeiro, ele conseguiu agregar em torno de si, por exemplo, os irmãos Vinagre, ele tinha uma ligação com o cônego Batista Campos, né? Fazia parte, né, do grupo do Acará, como nós mencionamos na nossa primeira aula, né? E para Malcher é o seguinte: morte aos portugueses e maçons. Nós vimos o enquadramento secundário que a província do Pará ela foi submetida ao então Império Brasileiro. Então a ideia era justamente ter o reconhecimento, acabar com esse mandonismo, né? Esse governo central que oprimia e não reconhecia essa elite, esse grupo do Acará. Só que quando Malcher assumiu, né, por aclamação, ele foi aclamado pelo povo, né? Em poucos meses realizou uma série de ações, inclusive impopulares, que causaram profundas insatisfações. Vejam só algumas dessas ações que a Magda Rist ela aponta no seu artigo. Primeiro, demissão de antigos funcionários. E claro, demitiu, colocou novos funcionários no lugar, com salários muito maiores do que aqueles que haviam saído. Então os recém-nomeados passaram a ter um aumento de salário significativo, né? E mesmo aqueles que não foram demitidos e que eram mais antigos não tinham salários equiparados a esses recém-nomeados. Desarmamento da massa revolucionária. Desarmar a massa revolucionária, isso soou como uma afronta àqueles que participaram do movimento cabano, né? Então, uma medida totalmente que causou insatisfação, esse tipo de coisa, né? E soldados que se tornaram milicianos, mas que deixaram de receber os seus soldos enquanto soldados, né? Também era uma insatisfação enorme. Então veja, essas ações elas geraram conflitos internos entre os cabanos, né? Esses soldados milicianos que não receberam seus soldos, eles foram reclamar para o comandante das armas. Quem era o comandante das armas? Francisco Vinagre. E o Francisco Vinagre, a partir daí, passou a estabelecer uma luta branca contra Malcher, dizendo que Malcher estava tomando medidas que não estavam em convergência com aquelas desejadas pelo povo, que ele foi eleito por aclamação popular, então que ele estava traindo e poderia ser alvo de algo contrário. Em vez de ser uma aclamação, como ele foi aclamado, então ele deveria ser destituído. Essa aclamação ela iria ruir, né? Então, Félix Malcher não gostou muito disso, né? Demitiu Vinagre, mas antes eles tentaram ali, lutaram, um tentou matar o outro, enfim, de modo que a demissão do Francisco Vinagre gerou um ato popular. Os setores populares ficaram ao lado do Vinagre
e passaram a agir contra aqueles que, para esses setores populares, passaram a ser inimigos de Vinagre. Então veja, é um ato popular pela eliminação dos inimigos de Vinagre. E Malcher acabou sucumbindo a isso, morreu, né? E Vinagre então assume o poder da província. Aqui a Magda Risse destaca o seguinte: a voz dos setores populares acima dos líderes cabanos, porque Vinagre tentou, de certa forma, controlar. Malcher também tentou, mas os setores populares agiram conforme o entendimento que eles tinham da situação. E mais, demonstraram com isso, com essa voz acima dos líderes cabanos, demonstraram ser esses setores populares cada vez menos subordinados. Quando a gente fala em setores populares, estamos falando em escravos, em indígenas, em mestiços, em homens pobres de uma maneira geral, etc. Né? E que participaram da cabanagem. A cabanagem de 1835 a 40, 35, 36, 37, deixou mais de 30 mil mortos, teve uma doença aí no meio, a varíola, gerou várias fugas de Belém, né? De modo que quando Vinagre, ele, que também morreu nesse processo, quando Vinagre morreu, o Angeli assumiu e o Angeli então tentou colocar freios nesse movimento que estava ultrapassando para Angeli todos os limites possíveis que ele havia estabelecido, né? Nós vimos no texto do professor Luiz Balcar Sá Peixoto Pinheiro, de Vice-Rei na Província, que foi alvo da nossa aula número 1, que o Angeli ele havia mandado perseguir, prender e até mesmo matar lideranças populares cabanas que se forjaram no decorrer do próprio movimento, né? Então, na frente do Palácio do Governo, dizia Angeli, tinha mandado matar, nas palavras dele, um preto, líder de uma milícia de 500 homens, e ele dá outros exemplos também. Então, isso demonstra o quanto as contradições internas da cabanagem, essas contradições, elas afloraram, né? E o quanto esse movimento, repito, que foi dito pelo professor Balcar, né, no seu artigo, é um movimento que acabou se configurando como plural e multifacetado, né? E para finalizar, Magda Risse, ela destaca o seguinte, que mesmo a cabanagem ela sofrendo, né, essas contradições internas e a própria repressão, o movimento cabano ele não se restringiu a Belém e arredores. Muito pelo contrário, ele alcançou regiões internacionais. E claro que pela Amazônia ele foi se interiorizando pelos rios, Paranãs e Garapés, pelos afluentes do rio Amazonas, né? O movimento foi atingindo várias cidades, foi forjando novas lideranças, ou seja, a luta armada ela acabou ganhando o território amazônico, os interiores, os sertões da Amazônia, né? E novas lideranças se formaram. Então é preciso também investigar como se deu esse processo e como a cabanagem ocorreu em alguns municípios do interior, né, da Amazônia. Ela fala também em dois pontos principais e aponta caminhos aí de pesquisa.
Por exemplo, a questão do pacto secreto, né? Soares da Andréia, numa correspondência com o governo central, fala que era necessário fazer permutas de revolucionários, né? Com uma troca de até mesmo de população, porque na região do Pará, todos aqueles brancos ou estrangeiros que ali chegavam, era como se aquela população tivesse um pacto secreto justamente para não aceitar, para pressionar, para perseguir e até para se rebelar contra esses estrangeiros e brancos que ali chegavam. Então era necessário, né, fazer essas permutas, porque senão era impossível controlar aquela região, né? E o Eduardo Angeli foi uma liderança, por exemplo, embora ligada à elite, mas que percorreu algumas regiões do Brasil, só retornando ao Pará na década de 60 do século XIX. Ele foi para outras províncias, por exemplo, para o sul, né? Então, esse pacto secreto, mais essa permuta dos revolucionários, é preciso jogar luzes e analisar mais profundamente isso também. A Magda Risse aponta estas questões no final do seu artigo. Bem, gente, a ideia aqui era tratar desse artigo da Magda Risse para trazer outras questões relacionadas ao movimento cabano, né? É importante falar sobre a cabanagem, né? Também vou deixar para vocês um documentário da TV Escola sobre a cabanagem. Espero que vocês assistam, né? Lá nós temos alguns historiadores que falam do movimento, a própria Magda Risse, o próprio Luiz Balcaça Peixoto Pinheiro, mas também o professor Ciliomar Vugart e outros que versam, que falam, que comentam sobre o movimento cabano. Tá, gente? Então esta foi a nossa segunda aula. Até mais. Até a próxima aula.